Olá, Demerval, e no bate-papo de hoje com vocês, deixa eu contar para vocês uma história aí verídica. Um amigo meu me ligou, acho que a semana passada, já era quase por volta aí de umas 11 horas, sabe aquela hora que você já está colocando aquela camisa de time de futebol para ir dormir, já está tudo preparado, toca o telefone, é ele. E nessa época de quarentena é bom a gente ouvir alguém, né? E ele me ligou, a gente já tem uma amizade de longa data, e ele mexe, faz regularização de AVCB, está começando a fazer regularização de AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E ele sabe que eu já faço isso há algum tempo, que eu faço regularização de AVCB novo, ou até dos AVCBs antigos a gente regulariza. Eu trabalho com a parte de combate a incêndio, que é a parte, que é um dos itens que faz parte lá do AVCB, que é treinamento da brigada. E principalmente ele sabe que eu sou um assíduo leitor das normas do bombeiro, aqui do estado de São Paulo. Então toda vez que ele tem aí uma dúvida em alguma coisa, ele me faz essa consulta. Eu falei para ele que agora, a partir de agora, só mediante pagamento. Mas essa conversa se estendeu, porque já era quase 11 horas lá, ele estava meio friozinho e ele no telefone. E ele me colocou uma questão que eu deixei ele falando. Ele estava regularizando um AVCB, ele pegou um projeto para regularizar um AVCB e estava me contando o passo a passo, se estava tudo certo ali, e ele era muito específico, eu já fiz o cálculo para isso, o cálculo para aquilo, e eu deixando ele falar, e ele está falando e eu escutando ele falar, e ele vai falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá certo isso aqui, tá certo aquilo ali, aí determinado momento da conversa que ele já tinha exposto todos os pontos de vista dele, na questão daquela renovação, eu falei para ele, tá totalmente errado isso que você vai fazer. Eu vi do outro lado até ele fazendo aquela cara de espanto, sabe quando ele ia regar os olhos assim, mas como que tá tudo errado isso aqui? Eu falei, simplesmente, por que está errado isso? Houve uma alteração na legislação do Corpo de Bombeiros já há quase um mês e tudo isso que você está fazendo está errado, não precisa de nada disso que você está fazendo, tá bom? E aí eu comecei a explicar para ele todo o processo, como mudou o processo, o que ele precisava fazer agora, o que ele não precisava fazer depois, e levei mais um tempo para explicar tudo isso para ele. E aí de novo ele falou, poxa, mas você me falou tanto que eu não anotei nada disso. Então o que eu resolvi fazer? Estou fazendo esse vídeo, na sequência desse vídeo, eu fiz uma explicação fazendo todas as marcações da modificação que teve, o passo a passo, explicando para ele de uma forma na tela do meu computador, e eu resolvi compartilhar aqui nesse vídeo que de repente pode ajudar muito mais gente, principalmente você profissional da área de segurança do trabalho. Quando a gente fala profissional da área de segurança do trabalho, estamos nos referindo ao engenheiro de segurança, ao técnico de segurança e até mesmo você, bombeiro civil. Entenda o que mudou, que de repente você pode fazer a diferença aí no local de trabalho que você atua, ou até mesmo se você faz alguns trabalhos freelance, fazendo renovação de AVCB. Isso é super importante. Descrevi tudinho, tirei algumas dúvidas lá entre... Muita gente ainda não sabe o que é um AVCB, para que serve um AVCB, qual a necessidade do AVCB. Então eu fiz lá um pacote, mostrei bonitinho lá um pouco do conhecimento que a gente tem, coloquei explicitamente lá para ficar fácil para ele. Só de falar ele teria que estar gravando aquela ligação que eu estava fazendo para ir anotando, então eu simplifiquei. Está tudo num pacote bonitinho, mostrando para vocês, principalmente a alteração que ocorreu no bombeiro do estado de São Paulo. E se você não é do estado de São Paulo, de repente procure saber se no seu estado ocorreu a mesma alteração. Muitos dos estados acabam seguindo as diretrizes do Corpo de Bombeiro aqui do estado de São Paulo, então seria interessante você dar uma olhada se ocorreu essa modificação também aí onde você reside. Então, na sequência desse vídeo está o passo a passo. Vai até o final, assiste lá, entenda o que ocorreu de modificação, como ela é importante para você profissional da área de segurança principalmente, porque eu entendo que na área de segurança do trabalho, a função de renovação de AVCB, a parte de projeto de combate a incêndio, todos os itens referentes à prevenção e combate a incêndio, fica a cargo da segurança do trabalho. Esse é meu ponto de vista. Eu acho que tem que ser
a critério da segurança do trabalho. A segurança do trabalho tem que estar envolvido nessas informações, nessas tomadas de decisão. Então não perca essas informações que eu estou colocando aqui, principalmente essa alteração que é de suma importância, que pode fazer você economizar dinheiro, tá ok? Então na sequência do vídeo, tá tudo para vocês. Bom, pessoal, dando continuidade ao que nós falamos anteriormente aí, vamos mostrar para vocês agora a explicação que eu passei para esse meu amigo. E de repente alguns já saibam dessas informações, outros não, então vamos lá para a gente poder colocar aqui o que foi colocado em termos de uma consultoria à noite aí, né? Então tá aqui, ó. Então nós vamos falar um pouquinho aqui do AVCB, projeto. Então a primeira coisa, deixa eu diminuir um pouco aqui, ó, era entender o que é qual o significado do AVCB. Então a gente vai computar aqui o que é um AVCB, ó, a sigla dele, que é um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, tá bom? Auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Termo utilizado aqui no estado de São Paulo. Em outros estados aí acaba tendo talvez outra nomenclatura, mas aqui em São Paulo é mais conhecido como auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. E por que eu estou falando em São Paulo? Você que está assistindo o vídeo, que de repente não é do estado de São Paulo, todas as informações que aqui estão sendo passadas talvez não esteja vigorando no seu estado. Então consulte a legislação no seu estado depois. Então, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que é o termo usado aqui, e o que é o significado de um AVCB? Então, o significado de um AVCB é o documento emitido, vou aumentar até mais um pouquinho aqui, ó. Então, é um documento emitido pelo Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, certificando que no ato da vistoria técnica, que fique bem compreendido isto, o bombeiro vai lá fazer a vistoria que você solicitou para poder ver se tudo aquilo que ele pediu está sendo executado, ele faz essa vistoria técnica no dia. Então aquilo vale para aquela data que ele esteve lá. Se a partir dessa data o bombeiro saiu das suas instalações, você modificar, a responsabilidade é sua, tá bom? Então lá, certificando que no ato da vistoria técnica, a edificação ou área de risco atende às exigências quanto às medidas de segurança contra incêndio, nos termos do regulamento de segurança contra incêndio. Então, ele foi lá, viu que estava tudo ok, beleza. Se você mudou depois, você assume a responsabilidade. Então, para ficar mais claro aqui, o que é o famoso e conhecido AVCB. Outra questão que às vezes se pergunta muito é: só existe o AVCB como. Existem outros documentos que permitam a regularização do imóvel ou do local? Existe, além do AVCB, vamos ter aqui ainda ó, o CLCB, o TAACB e o CRIT, que esse aqui é novo, isso aqui é bem recente agora. Então, o que é um CLCB? O CLCB é um certificado de licença do Corpo de Bombeiros, tá bom? Depois vamos falar um pouquinho aqui do CLCB depois, só uma passagem. O que é um TAACB? Um TAACB é um termo de autorização para adequação do Corpo de Bombeiro. A sigla quer dizer isso, termo de autorização para adequação do Corpo de Bombeiro. Mas o que é isso, Demerval? Isso aqui é um pouquinho mais complexo, por quê? Só para deixar bem claro para vocês aqui. É um documento muito específico, tá? Ele não é muito amplo, como se fosse é como se fosse um termo de ajuste de conduta. Ele corresponde a uma licença do Corpo de Bombeiro e terá vigência conforme o prazo para implementação definitiva das medidas de segurança contra incêndio concedida pela comissão que analisou o pedido. Então, vamos simplificar isso aqui. De repente você tinha um projeto que vinha sendo aprovado todo ano você fazia a vistoria e esse projeto estava sendo aprovado. Em determinada hora, travou, o bombeiro não quis mais dar a renovação. Aí você pergunta, mas por quê? Por quê? De repente o bombeiro viu alguma coisa que de repente não atende à legislação, que passou lá pelo cara que fez o projeto, estava passando pelo bombeiro nas outras vistorias e ninguém estava vendo, tá? E como é que isso funciona? Se isso acontecer,
você vai entrar com uma solicitação e um CTAA, que é uma comissão técnica de autorização para adequação, vai avaliar aquilo que você está pedindo, que você está questionando, eles vão avaliar essa questão e vão te dar esse documento provisório até que você regularize. Então isso aqui é para grandes obras que precisam ser feitas. De repente, lá no passado, você precisava fazer sprinklers e não fez. Agora o bombeiro, olha, passou isso aqui, agora você precisa fazer o sprinkler. Quer dizer, é obra que é caro, é demorada. Então o bombeiro vem através de uma comissão e um parceiro nosso aqui, que inclusive é da reserva do Corpo do Bombeiro, informou que essa comissão é formada por um major e dois capitães, que de repente vão avaliar aquela situação e de repente vão conceder esse documento que tem validade aqui de 365 dias, tá bom? Só para entender o que é um TAACB. E o mais recente agora é esse CRIT aqui. O que é esse CRIT? Vamos lá, primeiro entender. Certificado de Regularidade para a Instalação Temporária. Esse aqui é de 3/4, agora de 2020, de abril agora. Então ele é bem recente, porque em decorrência da montagem desses hospitais aí para atender a pandemia aí do Covid-19 aí, quer dizer, o que fizeram? Você criou uma legislação específica para essas instalações provisórias. Então, praticamente aqui, ó, nós vamos ter 4 autorizações, né, para funcionar com algum local, que é o AVCB, vamos até dar uma fechada aqui para dar uma mensurada aqui, que é o AVCB, o CLCB, o TAACB e o CRIT. Geralmente você vai estar aqui ou no AVCB ou no CLCB. Então, vamos lá para a gente entender onde foi a modificação, que até eu chamei vocês aqui para poder entender isso, que é onde ocorreu a modificação agora. Bora lá. Então, vamos falar um pouquinho aqui do AVCB, então, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Como é que funcionava aqui o AVCB? E a mudança foi praticamente aqui nessa legislação. Então, essa é novidade em São Paulo, tá? E onde é que está essa novidade? Essa novidade, tá? Ela está aqui na portaria CCB 011/800/20, onde ela modifica a IT 42, que passa a ser agora também IT 42/2020, de 16/3/2020. Então está fazendo o quê? Um pouquinho mais de um mês que essa legislação mudou e pouca gente se inteirou do que aconteceu. Mas vamos à mudança que aconteceu. Antes de colocar o slide para vocês aqui, antigamente, para fazer uma renovação de AVCB ou entrar com um projeto para ter um AVCB, regularizar suas instalações, você tinha dois pedidos. Ou você fazia um projeto técnico era até uma construção até 750 metros de área construída. Você podia entrar como um PTS, um projeto técnico simplificado, e acima de 750 metros você teria que entrar com um PT, que era um projeto técnico. E a mudança veio justamente aqui, ó. O que o bombeiro fez? O bombeiro fez o seguinte, então eu já estou colocando para vocês aqui o que está na IT 42 agora. A edificação, presta atenção, a edificação deve ser enquadrada nas seguintes regras para o projeto técnico simplificado, que é PTS. Quando atender os seguintes requisitos cumulativamente. Então, vamos lá. Possuir até 750 metros quadrados de área construída, com no máximo 3 pavimentos, ou até 1.500 metros quadrados de área construída com no máximo 6 metros de altura. Então a mudança está aqui, ó. O que o bombeiro do estado de São Paulo fez? Ele aumentou essa possibilidade de você ter 1.500 metros quadrados e não precisar entrar com um PT, que é um projeto técnico, e sim com um PTS. Ah, Demerval, mas qual a diferença de um PT para um PTS? Quer dizer, o PT é um projeto técnico, você precisa fazer todos os projetos, um profissional precisa fazer para você todo o dimensionamento de hidrante, se é que vai precisar de sprinkler, fazer todos os requisitos necessários e enviar para o bombeiro o projeto. Uma vez que o bombeiro aprove aquele projeto técnico, aí você vai lá e aplica aquelas obras, as informações do projeto técnico, você aplica nas suas instalações e chama o bombeiro de novo, para ter um projeto técnico aprovado pelo bombeiro.
Um PTS, você não tem a necessidade de entrar com um projeto técnico. E antes era até 750 metros. Quer dizer, estendeu agora até 1.500 metros quadrados. Então, quer dizer, o governo, o bombeiro principalmente aqui, vem ao encontro aí do que a sociedade, os empresários principalmente precisam, que é rapidez na aprovação de algum projeto, é celeridade, é algo que de repente fique mais fácil de tramitar. Tá bom? Então, 1.500 metros de área construída, você agora não precisa fazer um PT. Você pode entrar com o PTS. Você aplica o que for necessário e automaticamente você entra com a documentação no bombeiro, sem pedir análise de projeto. Olha que uma que você economiza dinheiro e tempo aqui, ó. Mas observação, não quer dizer que você não tem que instalar os equipamentos de combate a incêndio. Quando passa de 750 metros quadrados, tem que ser feito um projeto, só não precisa apresentar para o bombeiro. Então, até 750 metros você não precisa do projeto. Passou de 750 metros e vai até 1.500. Você vai fazer um projeto, vai pedir para o engenheiro fazer o projeto, tudo bonitinho, onde coloca hidrante, onde coloca extintor, onde coloca lá a saída de emergência, tudo certinho. Só que você não precisa mandar esse projeto para aprovação. Automaticamente você faz toda a sua documentação no bombeiro e você vai ter o seu documento que seria o seu AVCB. Fechado? Então isso aqui modificou, saindo de 750 metros e indo para 1.500 metros quadrados. Tá certo? Mas vamos pegar mais algumas informações aqui. Para você poder atender essa norma aqui ainda, vamos lá. O que você precisa? Você vai precisar aqui de outros requisitos aqui. Quais são esses outros requisitos aqui para poder complementar essa autorização aqui para você estar isento aqui de uma apresentação no bombeiro? Até 1.500 metros quadrados, você não pode possuir no subsolo ocupação de reunião de público. População até 250 pessoas. Seria restaurante ou reunião de pessoas, tipo uma igreja, alguma coisa. Você não pode ter isso. Você não pode ser uma revenda de GLP, tá? Com até 12.480 quilos, tá bom? Você só pode ser revenda se você tiver até essa quantidade de gás. No máximo, você pode ter 20 metros cúbicos de líquidos inflamáveis e não pode ter manuseio de produtos químicos nas instalações. Então, se você atender tudo isso aqui, essa especificação que tem aqui, até 3 pavimentos, tal, 6 metros, a máximo 6 metros de área, você também tem que atender isso. Aí você fica fora de ter que apresentar projeto para o Corpo de Bombeiros. Você faz um projeto, se passar de 750 por um profissional habilitado, você mantém o projeto lá e entra com a solicitação para requerer o seu AVCB. Fechado então? Então isso aqui mudou agora recentemente. Então vai lá nessa portaria aqui, ó, na portaria CCB 011-820, que é onde ela muda a IT 42, dá uma olhadinha lá no que eu estou falando, e você vai ver que aconteceu essa modificação. Então, como eu atendo aqui praticamente o AVCB, eu atendo o AVCB fazendo renovação de AVCB, ou até mesmo eu atendo uma parte dos documentos necessários para ter um AVCB. Para ter um AVCB, o que você precisa? Você precisa ter o projeto lá, que de repente até 1.500 metros não vai implicar em análise de projeto, mas você precisa ter extintor instalado, você precisa ter sistema de hidrante, você precisa ter a brigada de incêndio, e eu entro muito nessa parte, fazendo, tanto formando a brigada, como fornecendo um documento que é específico aqui dentro do AVCB. Então eu faço uma parte dos documentos necessários para a VCB, bem como também renova a VCB, tá bom? E isso aqui, essa informação agora aqui, ó, você tem que estar de olho nela, porque ela vai ajudar e muito aí, certo? Vamos lá, para outra pergunta que o pessoal faz bastante também. Deixa eu diminuir um pouco aqui, que é o famoso e conhecido CLCB, tá bom? Então, o que é um CLCB? Que a gente já comentou ali. Um CLCB é o que é o CLCB? Um certificado de licença do Corpo de Bombeiros, que nós colocamos aqui para vocês. Ó. Só certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Como é que funciona esse CLCB? Então, para você ter o CLCB, você não pode ter uma área maior que 750 metros quadrados. Se sua área for até 750 metros quadrados, você faz jus aqui ao CLCB.
Você não pode comercializar GLP nessas instalações. Você não pode ter o consumo de GLP, comercialização de GLP. No máximo, para consumo lá do teu local para as tuas instalações, você pode ter 190 quilos de GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Mas isso para consumo lá no teu processo produtivo, de repente, se é que você usa para alguma coisa, tá bom? Não possuir outros gases inflamáveis. Ter no máximo 1.000 litros de líquidos combustíveis inflamáveis. Essas são as condições para você se enquadrar num CLCB, que é quando você faz a solicitação para o bombeiro, você entra lá, preenche todos os questionários, os questionamentos do bombeiro e manda para ele. Se você se enquadrar, você não terá um AVCB, você vai ter um CLCB. Lembra que aqui, se você passar de 750 metros quadrados, você vai ter um PTS, tá? Você vai ter um AVCB porque esse é um PTS aqui, um projeto técnico simplificado. Acima de 750 metros você tem AVCB, abaixo de 750 metros, se você se enquadrar nessas condições, você tem um CLCB. E essa documentação do CLCB aqui, você tramita ela muito mais rápido, ela sai muito mais rápido. Lembrando que toda a responsabilidade das informações são de quem está entrando com a documentação. Você responde por isso, tá? Você responde aqui civil e criminalmente para as informações que você colocou lá. Áreas com mais de 1.500 metros quadrados, tá bom? Então, quando eu tenho áreas com mais de 1.500 metros quadrados, o que eu vou precisar? Só para a gente fazer o fechamento aqui, eu preciso elaborar um projeto e mandar esse projeto para análise lá do Corpo de Bombeiros e fazer esse projeto de acordo com a legislação vigente, tá certo? Aí entra aí já todo o trâmite, que aí é um PT, é um projeto técnico. E às vezes muito profissional tem dúvida quanto a essas informações aqui. Então você está vendo uma sopa de letrinha aqui, CLCB, AVCB, PTS, PT, mas é só questão de você se familiarizar. E se você é da área de segurança, não tem como estar alheio a essas informações. O cara da área de segurança não tem jeito. Você, gostando ou não gostando, você tem que estar atento a tudo isso. E principalmente agora, essa modificação. Você que é da área de segurança do trabalho, vê agora se você se enquadra nesses requisitos aqui, ó, na mudança da legislação, que ia até 750 metros para um projeto técnico simplificado e está indo agora até 1.500 metros quadrados. Você não precisa gastar com o bombeiro lá para análise de projeto, você praticamente faz o projeto, se passou de 750, e você só pede para o bombeiro a documentação focada no tudo isso que você está apresentando. Então, nesse bate-papo aqui com você, vamos dizer aqui nessa microaula aqui, espero ter tirado as dúvidas de vocês quanto a essa mudança, que é de suma importância. E tem que estar de olho lá, principalmente nos decretos do bombeiro, vira e mexe está mudando alguma coisa, a gente tem que estar focado lá. Ah, mas eu não mexo com a VCB. Se você é da área de segurança, alguém está fazendo isso para vocês. Se alguém está fazendo isso para você, pelo menos entenda o que esse cara está fazendo, para ver se está fazendo realmente da forma correta, para que você não venha a estar perdendo dinheiro. E outra coisa, hein? Quem sabe fazer isso ganha ponto dentro da área de segurança. Então, o profissional lá, seja ele engenheiro, técnico ou bombeiro civil, se ele tem conhecimento sobre essas informações, pode ter certeza que não passaria, não seria mais do que obrigação isso aqui, mas aos olhos de quem te contrata, de repente você pode ser visto com bons olhos, porque você conhece um pouquinho da documentação. Espero ter ajudado quem está vendo esse vídeo com essas informações e qualquer dúvida, entra nos comentários aqui abaixo, deixa aqui se não entendeu alguma coisa, se não foi muito claro para vocês as informações, que eu terei o máximo prazer em estar ajudando-os. Tá bom? Então até um próximo vídeo.